Olá, tudo bem? Muito bom poder estar junto com você em mais um dos nossos vídeos de encontro, né? Estamos evoluindo, estamos nos adiantando frente aos nossos vídeos e hoje nós estamos indo para mais um encontro, né? Eu estou muito contente, muito feliz porque nós estamos avançando progressivamente, nós estamos nos adiantando e começa, né, a despertar um clareamento, né, de nossos conhecimentos, começa a se depurar no nosso íntimo, no nosso âmago, o nosso conhecimento, né? Então nós começamos a partir desse momento a ter uma concepção diferente, uma visão diferente acerca das coisas, esse clareamento, né, íntimo, interno dentro de cada um de nós que nos traz uma outra visão ou uma visão mais detalhada acerca de coisas que nem sequer nós parávamos para observar, né? Nós vivíamos naquela rotina, nós vivíamos envolvidos, né? Impacta, nós estamos envolvidos na matéria, envolvidos nesses fatos, que nós nem nos acercamos, nem nos damos por conta disso. Mas eu tenho certeza que você já começou a perceber as coisas, eu tenho certeza que você que está acompanhando já desde o primeiro vídeo, ou você que está acompanhando os últimos vídeos, já começa a ter outras percepções, já começa a ter outras formas, né? Já começa a utilizar-se de outras formas para observar as coisas, né, que nos rodeiam. Já começa a fazer, né, as modificações da mente, né, no nosso campo de visão, no nosso campo dos 5 sentidos, já começa a fazer observações, já começa a ver o que é um testemunho, o que é uma inferência, já começa a querer medir o teu conhecimento, comparar com o conhecimento dos outros, ver que é tudo diferente, já começa a perceber também que alguns têm uma visão diferente acerca das coisas, da forma que você vê, então começa a você a perceber, a se situar, que as coisas começam, né, a ter uma outra forma de visão. No nosso vídeo encontro passado, nós falamos sobre o sonho, né, o sono, né, sobre o sono, o estado de Nidra, estado de Nidra, né, estado de Nidra, não sei o que você queira pronunciar, e foi muito bacana, né, nós chegamos a uma constatação, assim, incrível. Eu acredito que espiritualmente, né, você se conectou, você conseguiu fazer uma conexão muito vívida, uma conexão muito interessante com o elevado, e você conseguiu ter uma percepção que talvez poucos possam ter no momento tão bacana, né, que nós estamos apenas no início do vídeo, nós estamos aí em poucas aulas, né? Nós estamos indo agora para mais um vídeo encontro, né, e esse vídeo encontro vai falar sobre a última modificação em que Shita existe, memória, né? A última modificação. Nós já falamos do apego, nós falamos do desapego, nós falamos que tudo isso, na verdade, é parte de um movimento só, né? Mas é o apego, o desapego, o lado emocional. Nós falamos também já da visão, né? Do conhecimento direto, da cognição direta, do inferência, testemunho, da modificação do conhecimento errôneo. Nós já falamos também para você da fantasia, nós falamos do sonho e agora faltará da memória. O que eu quero adiantar para você já, eu não vou chamar de revisão, porque revisão significa você rever passos que nós já vimos. Mas nós vamos estar fazendo o próximo encontro, o próximo vídeo encontro, que nós já vamos estar fechando esse assunto, né? Hoje nós vamos fechar, nós vamos estar fechando esse assunto, fazendo um fechamento dele. Aí é um capítulo, por assim dizer, ou um subtítulo nós vamos estar fechando, e a partir do vídeo encontro da semana que vem nós vamos estar dando abertura a outro, né, a outra etapa, né, dos Yoga Sutras. Tá certo que ela estaria resumida, né, aí em cerca de 3, né, de 3 ou 4 sutras, deixa eu observar aqui que eu já te passo para você. A princípio seriam 4 sutras, né? Ela estaria resumido, por assim dizer, esse outro módulo, né? Seria resumido, mas é muito interessante que nós vamos utilizar, né, o Sutra 12, né, da seção 1, nós vamos utilizar ele para fazer o quê? Nós vamos fazer uma observação de tudo que nós já vimos até aqui, né, a partir do primeiro sutra, até o Sutra de número 11, nós vamos fazer um apanhado com outro enfoque para você, né, com outro enfoque, mas trazendo um monte de conhecimentos, um monte de análises mais resumida, mais depurada, mas fazendo umas outras observações para chegar até o Sutra 12, tá? Até o Sutra
da sessão 1 de número 12. Então vai estar muito bacana o próximo encontro, você não perca, não é uma revisão, mas nós vamos fazer uma viagem em cima de tudo que nós já passamos até aqui, até chegar ao ponto, né, de memória, e depois nós vamos dar o gancho para o Sutra de 1 número 12. Aí o Sutra de 1 número 12, ele entraria, né, no próprio 1 número 12, aí vem o número 13, depois ele veria o número 14, o número 15 e o número 16. Ok, tá aqui, né? Ó, pronto, né? Então ele estaria fechando 5 sutras, né? É um outro módulo que nós vamos estar tratando. Depois nós vamos ir para outra sessão, outra parte, né? Na verdade tudo é algo só, mas ele faz por módulos, por assuntos distintos para explicar o todo, né? Sabe quando tu pega o todo e você fraciona e traz as frações e depois você une e pega novamente a essência do todo? É isso que está sendo feito aqui. Nós estamos fechando uma etapa, uma fração deste todo, nós estamos fechando hoje com memória, né, com o assunto memória, que é muito importante. Eu vejo aqui, eu olho que dentro das modificações mentais, para mim a modificação memória é uma das mais importantes. Ela traz luz a muito ensinamento, ela traz luz a uma expansão consciencial, ela traz luz assim tanto a parte mental quanto espiritual, que nos enche, nos eleva, nos dissipa das trevas no qual nós estamos. É muito interessante entender essa modificação de Chitta, né, essa modificação que fala em memória. Nós já vamos entrar nesse assunto. Eu quero só dizer para vocês que no vídeo encontro que vem, eu vou tentar criar algo físico, um artifício físico. Eu estava observando uma garrafa PET de 2 litros esses dias, e eu acho que vai ser uma garrafa PET de 2 litros, para nós fazermos, né, a grosso modo, a comparação da garrafa PET com o Chitta, tá? Eu não sei se nós vamos conseguir muito êxito nisso, não sei se nós vamos ter sucesso, não sei se vai ter sucesso, mas que vai dar para fazer, vai dar. Eu estava fazendo essa semana aqui, eu estava fazendo alguns ensaios, fazendo algumas observações, e eu estava observando que tem que ser uma garrafa PET. A garrafa PET que eu tenho, ela é de cor verde, eu precisaria de uma transparente, né, para nós fazermos uma analogia do que seria Chitta, porque é muito interessante observar o que é Chitta. Eu sei que os vídeos encontros que nós fizemos até hoje, nós realizamos até agora, tratando, né, cada um de um assunto específico, né, cada um deles tratando especificamente de um assunto, mas fazendo ligações e conexões com o interior, deixando gancho para a saída do outro. Eu tenho certeza que com o vídeo encontro, né, o próximo, nós vamos fazer uma união de todos esses assuntos. Eles não vão estar mais separados em vídeos, eles vão estar compactados num vídeo só, aí com algo que nós possamos ver aos nossos olhos, que nós possamos palpar, vai clarear muito mais, muito mais. Por que é interessante ficar remexendo isso? Porque isso é a base do conhecimento. Se você entender muito bem, né, a entender acima de uma média de 50% isso, vai te facilitar a compreensão de todo o restar dos sutras que vem pela frente. Porque se você não tiver a compreensão disso, você não encaixou no teu conhecimento e a base desse início, é muito difícil de compreender o que virá pelo livro. As pessoas muitas vezes vão estudar a ciência do yoga, vão estudar os Yoga Sutras de Patanjali e ficam ali remoendo. Inclusive eu posso dizer para vocês que eu estou indo para 4, 5 anos, né, de estudo, e as chaves demoram a cair, os conhecimentos, né, tem que começar a atingir um nível búdico para eles começarem a cair, a descer, e é muito bacana. Então nós queremos, entendendo essa dificuldade, entendendo esse passo, nós queremos depurar o máximo possível para você, para te entregar já algo concreto, sólido, com maior amplitude de conhecimento, para você já não sair nadando nesse mar sem saber para onde está indo, a deriva, né, com uma boia. Nós queremos já te entregar pelo menos um bote aí muito bem equipado para você poder passar, né, uma boa navegação, bem diferente daquela que fosse só a deriva aí com uma boia, né, a deriva aí com algo que pudesse flutuar, boiar. Nós vamos te entregando pelo menos um bote para você seguir navegando nesse mar, tá? Nesta aventura, por assim dizer. Ok, vamos então passar para você o que nós vimos na aula passada, né? Na aula passada nós falamos sobre o sono.
um estado que mesmo assim Shitai existe. É interessante captar a essência desse ensinamento. Por que Shitai existe? Porque significa que não foi desligado. Tá entendendo? Né? A primeira coisa que dá a sensação é de um desligamento. Não te dá a sensação de desligamento. Ah, eu dormi, eu me desliguei. As pessoas falam assim, não é bem isso. Claro, a grosso modo é. Né? A grosso modo é. Mas refinadamente, espiritualmente, né? Nós interpretamos no outro vídeo, ficou aberto para você, que não é bem isso. Não é bem isso. Eu não estou desligado. Porque se eu desligar não é movimento. Né? Não é modificação. Porque para haver modificação, o Shitai tem que estar ali. Correto? Para ver a modificação, o Shitai tem que estar ali. E se houver desligamento, o Shitai não está ali, não está desligado dali. Então, modificação, tem de haver algo. Algo está ali, mesmo que esse algo for ausente. Mesmo que esse algo for ausente. Então, nós deixamos isso, acho que muito claro. Não vamos entrar muito nesse assunto, porque eu já quero entrar, né, na memória. Aqui diz, Taimini, né, na transcrição da palavra que fala, né, em sânscrito, ele fala memória não ou melhor, memória é não permitir a fuga de um objeto que foi experimentado. É muito interessante ver isso. Eu estava observando aqui que ele fala fala Anubhuta, né? Anubhuta, Anubhuta. Bhuta seria, né, só para o pessoal poder compreender, mais adiante aqui a gente começa a encontrar aqui, ó, que os bhutas seriam os elementos, tá? Então, quais são os elementos? Fogo, ar, terra, né? Ou Prithvi, Jala, Vayu, Teja, Akasha, né? Como o pessoal começa a comentar. Então a gente começa a perceber que para aí tem que ser um elemento, tem que ser um objeto, tem que ser algo, né, visto fora do nosso campo. A gente começa a perceber isso, tá entendendo? Claro que você pode também estar memorizando algo, mas é necessário você ter uma imagem, algo para você trabalhar de um objeto experimentado, algo fora. E aqui fala também, né, fala Sampra de Sampranjinhat, significa tipo semente, então significa é um objeto vivo, é algo, né, algo experimentado. Smirt fala memória, que é uma modificação, então, ou seja, é o armazenamento de algo experimentado. Então você não vai ter algo armazenado que você não experimentou. É bobo falar isso. Mas, ou seja, as tuas memórias, para ser uma memória, tem que ser de algo experimentado. Tenha bem convicção disso. Talvez as suas fantasias, você vai dizer, mas eu não experimentei a fantasia. Mas depende do grau da fantasia, ou da intensidade da fantasia, ou de como você intenciona ela dentro de você, ela consegue virar, né, mesmo que não lúcido, um objeto, não um objeto palpável, mas, né, um objeto imaterial, e você consegue armazenar. A ideia que eu posso dar sobre isso é quando você monta um projeto na tua cabeça e memoriza esse projeto, né? Ali tá, eu memorizei, vou fazer assim, né? Aí é muito interessante. Mas o que nós podemos pensar aqui e refletir, né? O que nós já podemos estar imaginando aqui? E aqui vai nos trazer uma chave que nos traz uma conexão muito grande com o Shitai, que a grosso modo mente. É difícil usar a palavra mente quando você chega a essas alturas, né, das aulas, porque você percebe que a mente, se nós vamos falar mente, nós estamos falando de algo concreto e é muito pequenininho frente do que Shitai realmente é, né? No próximo encontro, vamos botar em xeque a palavra Shitai, você vai entender amplamente o que é Shitai. Mas agora não, agora vai ficar talvez espúrio ainda para aqueles que não entenderam. Então nós temos que prestar atenção que aqui diz que a memória é experimentar, é não permitir a fuga de um objeto. Tá entendendo? Observa isso. Então eu vou fazer uma suposição aqui de novo. A minha câmera que está me filmando, eu olhei a minha câmera, fechei o olho e a câmera fica aqui na minha mente. Tá? Se você tentar fazer isso, tenta fazer isso agora, tu vai perceber que não é tão fácil. Mas tem uma razão porque não é fácil para nós, né? Os réis mortais, né? Os normais. Tu vai entender por que não é fácil. Mas faça isso. Tenta fazer um exercício desse jeito. Tenta olhar aí o monitor, o teu celular, o aparelho que tu está olhando. Para o vídeo, se for preciso. Se quiser parar, stopa o vídeo. E tenta fechar e segurar na mente. Tenta reter. Pelo maior
tempo possível na tua mente. Você vai ver que ele começa a desaparecer, ele começa a se misturar, não fica lúcido, não fica claro, muitas vezes não consegue fazer o quadro da imagem completa, né? Ele mexe para cá, move, enche de coisa arada, polui a tua mente e desaparece, né? Ok? Este é um modelo, né? Um modelo de memória. Mas a gente pode prestar atenção que talvez muitos anos se passaram. Eu não sei qual a tua idade, mas vamos supor que 20 anos se passaram e você puxa uma imagem de 20 anos atrás. Presta atenção agora nessa parte. Eu estou puxando no meu banco de memória uma imagem de 20 anos atrás. Nossa Senhora, né? Aí você vai lembrar lá, você pequeno, vai lembrar você adolescente, você chegando à tua fase adulta. Vai vir algo no teu campo da consciência, né? Campo de Chitá, vai alimentar a tua consciência, vai vir algo, surge algo, presta bem atenção nessas palavras, surge algo, memória, tá? É muito interessante você analisar isso, memória também. Então a gente consegue observar, né? Agora, quando eu quero dizer a memória, não vamos nos confundir com fantasia, pelo amor de Deus, e nem imaginação, né? Memória é aquilo que você experimentou na tua vida real, né? Na tua vida real. Por que eu fiz assim? Eu quero dizer assim, não é fantasia, é algo que eu vi, que eu me lembro, nossa, eu me lembro tão claramente disso, eu estou recordando isso, eu estou recordando aquilo, tal. O que é importante nós sabermos da memória? Até, eu já vou fazer outras conexões. O que é importante saber? Que nos primeiros passos de Samadhi, a nossa memória é uma ferramenta que nós vamos ter de trabalhar. A nossa memória. Então, por isso que há exercícios dentro do yoga, que vão ter de nos fazer nós prepararmos os nossos corpos para chegarmos a um estado de segurar esse objeto, reter esse objeto no nosso campo de memória. Mas sem esse, né, tu viu que ela borbulha, parece que some e vem e vai, não é uma imagem, tu não consegue guardar nitidez, tu consegue guardar muitas vezes, dependendo do teu estado emocional no momento, uma grosseira essência da tua imagem capturada, né? Uma grosseira essência. E nós precisamos, dentro do yoga, para poder iniciar a jornada do yoga de Samadhi, porque Samadhi, depois você vai ver que ele é várias camadas, né? O Samadhi é isso aqui, ele é fracionado, ele é dividido em várias camadas, inicia-se pela pequena e vai subindo, né? Vai subindo até fluir, até chegar ao estado de iluminação, ao estado que mostra aqui no Sutra de número 3, que foi o nosso quinto vídeo, se não me falha a memória, que aqui fala, né, o estado da iluminação, né, que nós estamos falando, qual é esse estado de iluminação. Para chegar até ali, é uma marcha, é um caminhar descomunal. Muitas vidas se perdem, né? Muitas vidas se perdem. E muitas pessoas andam perdidas no verdadeiro caminho do yoga, muitas pessoas andam tateando no yoga, muitas pessoas andam perdendo muito tempo no yoga por não compreender isso. Que essa modificação de Chitta, que é memória, ela é muito essencial. Ela é tão essencial e vital para a consumação de Samadhi, porque nós vamos ter, né, que fazer, primeiramente, depois, envolto a outros exercícios, nós vamos ter que prender esses objetos na nossa mente, para que nós possamos, com ele fixo na nossa mente, fazer com que a nossa mente ilumine, né? Faça a iluminação, e depois que a nossa mente, ela mesmo, por assim dizer, tá? Eu vou usar palavras agora, assim que eu não consigo me lembrar das palavras que o Time usa, abraçar o objeto. Aí a mente some-se, a mente perde-se no objeto, e fica só o objeto vívido dentro de nós. É como a mente virasse um cristal,
ela perde a sua verdadeira essência, ela permite que brilhe só o objeto. Aí nós vamos estar nos primeiros contatos, aí nós vamos estar entrando no mundo de Samadhi, ou Samadhi, né? Mas para isso é vital entender o que é memória. O que é memória? Agora, algo importante, né? Algo de muita importância que eu acabei de dizer aqui, algo de muita importância que eu acabei de dizer aqui. Você percebeu que eu falei uma imagem, você percebeu que eu estava explicando sobre a memória e eu falei de uma imagem de 20 anos atrás, né? Algo que você mentaliza, uma imagem que você puxa ela e ela é de 20 anos atrás. O que é interessante ver aqui nessa imagem de 20 anos atrás, ou um tempo que você estiver vivo, uma imagem da tua infância, uma imagem de quando você era bebê, talvez se você conseguir ter retido nas tuas impressões, que enquanto, presta bem atenção, que enquanto ela não está no teu campo de Chitta, mas ela existe. Aí, exemplo aqui, eu tenho imagens de tantos anos de idade, eu tenho imagem de 4 anos, eu tenho imagem de 5 anos, eu tenho imagem de 6 anos, eu tenho o meu banco de memórias. Mas enquanto eu não parei para puxar essa imagem no meu campo da minha memória, no meu campo de Chitta, ela não pode ser chamada de memória, tá? Eu vou me deter um pouco aqui, e acho que é porque eu já estou finalizando esse primeiro trecho, mas eu vou dar continuidade, talvez se eu não conseguir esgotar aqui o assunto, eu vou dar continuidade no outro trecho então do nosso vídeo. Então percebe que enquanto esta memória eu não puxar ela de dentro de mim e fazê-la aparecer no meu campo consciencial, revivê-la, ela não é memória, ok? Ela não é considerada Smriti, memória. Por que não é considerada memória? Ela tem outro nome, tá? Por que não é memória? Porque ela não está modificando Chitta. Chitta só vai se modificar a partir do momento que acessa ela. Aí Chitta ocorre a modificação de Chitta. Porque se Chitta não acessar a memória, ela vai estar dentro de outras das modificações, né? Ela vai estar ou no estado do sono, ou ela vai estar num estado de fantasia e imaginação, ou ela vai estar num estado, né? Ela vai estar num estado de conhecimento incorreto ou no conhecimento correto. Ela não vai estar nesse estado. E tu percebe que ela vai ter que, para chegar na memória, ela tem que se desligar desses outros estados, apesar de que há muita confusão mental, mas né, há muita confusão mental na gente, ela tem que sair desses outros 4 estados e entrar nesse estado. Ó, ok? Ela se desliga, por assim dizer, dos outros estados. Os outros estados estariam presentes menor, né, de uma menor grau, intensidade, muito confuso. E ela tem que sair e captar esse estado, trazer esse estado, ok? Aí é uma memória. Quando a gente ouve falar, claro que isso é no nosso meio aqui, no meio físico, nossa, o homem se perdeu, né? Se perdeu, ele começou a viver de suas memórias, começou a viver. Então significa o seguinte, né? Como assim ele começou a viver de suas memórias? Significa que ele estaria lembrando de algo. Mas quando ele não está lembrando deste algo, aonde é que estão as memórias dele guardadas? Dentro dele. Esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto que tem que ficar muito definido dentro de você. Aí já traz um clareamento muito grande. Tá? Só aí, aqueles que já têm conhecimento, né? Aqueles que já têm conhecimento de yoga, já começam, né, já entendem, já sabem, acredito eu que já compreendem, mas aí traz um ensinamento vívido, um ensinamento que se tornaria uma chave para nós colocarmos em xeque o que é Chitta. Nossa Senhora, aí traz uma chave poderosíssima. A pergunta é: aonde é que está as tuas memórias? Porque foi definido aqui
que ela passa a ser chamada, eu não quero dizer o nome, né, por enquanto, mas o pessoal do yoga já sabe. Mas assim, ó, aonde é que fica guardado? Aonde é que fica guardado as tuas memórias? Porque aqui está dizendo que só é memória quando eu não permito que esse objeto fuja, que eu não permito, que eu trago ele no meu campo de consciência. E quando eu não trago, onde ele está? Talvez é coisas que poucas pessoas pararam para pensar, né? Aí você vai dizer, memória, não está errado. A grosso modo, tu não está errado. É minhas memórias, tá? Mas aonde que elas estão? Ah, elas estão no meu subconsciente. Ah, elas estão guardadas dentro de mim. Ah, elas estão lá, tal. É muito importante captar isso, irmãos, tá? Eu sei que eu estou enrolando aqui, eu estou dando uma segurada porque está fechando esse trecho, essa nossa primeira parte. Eu vou voltar dentro da outra parte. Mas aqui está uma grande chave, aqui está uma chave valiosíssima que nos dá um ganho de consciência, que nos dá uma percepção muito grande, muito grande, muito grande. É interessante de se ver. Deixa eu ver ali, 1 minuto e 25, vai dar tempo só para falar, né? É interessante de se ver, meus amados, né, que quando nós estamos falando de modificações de Chitta, que Chitta está se modificando, ela estaria se alternando a consciência estaria entrando, né, por veios, caminhos, direções, mas que ela tem de partir de um lugar. Ela tem que partir de um ponto para isso. Tá entendendo? Ela tem de partir de um ponto. Então, se eu tenho que partir para minha memória, eu tenho que ir para um lugar, uma ideia, tá? Eu tenho que ir lá na caixa de memórias. Se eu quiser ir em tal lugar, eu tenho que ir na caixa do tal lugar. Tá? Eu vou fazer assim, estão faltando ali alguns segundos, nós vamos fazer o fechamento desse coisa, eu já estou voltando aqui um pouco mais para nós dar sequência. Fique junto com a gente, acompanhando o nosso canal, curta, compartilhe e traga também a tua colaboração para a nossa elevação. Perfeito, vamos dando continuidade então, né? Nós estamos agora então dando início ou sequência a esse vídeo, tratando especificamente de memória. E nós vamos estar agora, né, dando continuidade então ao assunto que nós estamos falando agora anteriormente, que nós estamos falando sobre aonde está, né, as nossas memórias quando nós não estamos acessando-as, aonde elas estão. Ok. Então o que nós temos que entender? Que quando a nossa memória não está retida dentro de Chitta, ela está no estado de impressão dentro de nós. Esse não, talvez não é um nome que venha trazer a definição tão ampla para isso. Mas aí o pessoal fala, aí me surge uma dúvida de interpretação, gente, se é samskara ou sansara, né? Se é o samskara ou sansara. Eu tenho sempre uma dúvida de interpretação aqui. Porque eu acredito que quem é estudante de yoga já ouviu falar sobre o sansara e o sanskara. Eu já comentei no introdutório e eu não consegui elucidar até hoje isso. Eu tenho uma dúvida se o sansara ele é, né, as impressões ou algo que faz com que você passe determinadas situações durante a tua vida, ou se não, ou se é igual ao sansara, porque eu acredito que o sansara, na minha visão, que eu entendi do sansara, é as impressões desses bancos de memórias, né? O sanskara é um, e o sansara seria o determinante da tua vida. Eu coloquei no vídeo de introdutório isso. Mas enfim, vamos trabalhar só com o nome impressão, para nós não trazermos muita dúvida, né? Não deixarmos nem mesmo quem está assistindo a videoaula em dúvida quanto a isso. Mas, ok, leve por esse nome impressão. Não é um termo muito bacana de nós utilizarmos para definir isso. Mas assim, então nós começamos a perceber, nós começamos a pegar chaves agora, percepções, nós começamos a pegar percepções para ver que isso está guardado em um lugar.
Percebe? Eu já estou começando a entregar coisas que eu queria fazer nesse outro vídeo encontro que eu estava falando, que é o próximo. Mas há necessidade de fazer essas entregas para máxima compreensão de memória. Então tu percebe que eu, quando não estou retendo, puxando um objeto já experimentado, uma cena, algo, uma situação da minha vida para o meu campo de memória, ele está guardado em forma de impressão. Mas está guardado em um lugar. Ele está guardado em um lugar. Aí, está no meu subconsciente e tal, né? As pessoas poderão dizer assim, eu não vou usar esse nome agora, não vou usar esse nome, nem sei se vou usar esse nome, mas está guardado num lugar. Tá guardado. Lembra-se que nós estamos falando do estado de sono, né? Que nós estamos falando do estado de sono, que quando você sai de um lugar, o lugar ainda existe. Lembram? Nós estamos falando assim, no estado de sono, quando você está naquele lugar, o lugar ainda existe. Você não está no lugar, o lugar ainda existe. E que o lugar que estava preenchido com algo, quando sai o outro algo ocupa, algo mais ou menos nesse sentido, eu não me lembro bem as palavras utilizadas, porque foi uma inspiração muito violenta naquele vídeo, eu pelo menos percebi isso para mim mesmo. Então eu quero que você comece a compreender isso, lugares, né? Compartimentos, começa-se a perceber isso. Claro que não vai, a gente vai tentar imaginar isso em forma, né? A gente vai tentar formatar, dar uma forma a isso, mas olha, não vai receber isso que é porta, é lugar, não, isso é fictício, nós temos que dar um formato, não é assim, mas é para nós poder entender, tem que ser dito desse jeito. Percebe que eu comecei a falar em portas? Olha, observe quando você está fazendo uma observação para fora, a tua mente está desligada dos outros. Percebe que a mente, ela se desliga dos outros modos, das outras modificações. Eu não consigo estar prestando atenção num objeto externo e ao mesmo tempo estar num estado de sono. Tá percebendo? Se você começar a imaginar, você vai ver que tem algumas situações que parece que cabem duas modificações de chitar. De forma leve, razoável, não ampla, não plena. Ou até mesmo, talvez tu ache, mas aqui vai dar. Mas bem refinado, bem depurado, diluído o ensinamento, é uma só modo. Então a gente começa a observar que teria 5 posições que chitar se conecta. Um exemplo. Quando eu quero olhar para fora, chitar se conecta com os meus 5 sentidos. Quando eu quero imaginar, fantasiar, chitar se conecta com esse campo. Quando eu quero dormir, chitar desocupa o campo. Desocupa, coloca outra modificação na mente, ela preenche com o estado de vazio, né? Aparentemente o vazio, com esse estado de Nidra, preenche. Quando eu quero ir para a memória, ela entra para dentro do campo de memória. É interessante guardar essas coisas, eu já vou voltar a falar sobre a impressão, porque percebe-se, começa a ficar subentendido que chitar se movimenta. Não começa a ficar subentendido que alma ou que chitar está se movimentando. Eu vou fazer um exemplo muito bobo. Suponhamos que o para-brisa do veículo, sabe, já viu o limpador, né? Já viu? Isso, já viu. Suponhamos que cada aqui é uma posição, aqui é uma posição, aqui é outra posição e aqui é outra posição. Né? Quando o limpador devia estar passando nas posições, ele está tendo acesso aos locais. Perceba isso, começa a inspirar isso dentro de ti, começa a tentar ver isso. Então já começa a trazer uma grande chave para o ensinamento para entender chitar. O que é essas modificações da mente? E é somente nesses modos,
somente nesses modos, é muito muito físico, né? Nesse modo físico que Chitá existe. Não somente, mas Chitá no plano físico existe, correto? Agora nós estamos falando de impressões. Lá atrás, é a última, não é à toa que nós estamos tratando agora, porque é o último caso. Mas tu percebe também que nós estávamos falando, nós falamos que as modificações da mente lá no 7º vídeo, ou no vídeo do aforismo de número 5 de 1, da primeira sessão, o vídeo 5, né, ou o 5º Sutra, que elas são dolorosas e não dolorosas. As modificações da mente são de 5 tipos, e são dolorosas e não dolorosas. Para medir a dor, para medir a dor ou não dor, Chitá ainda tem que apresentar tudo o que ela coleta, ela está apresentando para, desculpa usar essa palavra, esses senhores que vão dizer se é dor ou não dor. Então a gente começa a ver e perceber que Chitá está a 1000, que Chitá trabalha de uma forma alucinada. Lembram que na primeira sessão desse vídeo eu disse que este é o portal para iniciarmos Samadhi? Está retido ali, porque é aqui que vamos começar o trabalho da supressão. Aqui que começa a supressão. Aqui Niroda se começa por aqui, ou Nirodhan, né? Estado de Niroda se começa por aqui, gente. Te lembra que o que dizia do yoga? Né? O que diz do yoga? Que yoga, né, deixa eu pegar aqui onde que está. É a inibição das modificações da mente. E quais são as formas de modificações da mente? As modificações da mente são de 5 tipos. E ainda mais, são dolorosas e não dolorosas. Tá vendo? Aí nós vamos compreender a Chitta Vritti, aí os movimentos de Chitá, e começamos agora a ter uma compreensão maior sobre o estado de Niroda. O que é Niroda? Primeiramente, nós temos que restringir os movimentos de Chitá, ou seja, Chitá tem que se aquietar, e aonde que ela vai se aquietar? Ela vai se aquietar no estado de memória, tá? Depois nós vamos controlar, ou seja, nós vamos ter não só supressão, mas vamos ter controle de Chitá, controlá-la, para que quando nós queremos ir para esse estado, ela venha para esse estado. E depois nós vamos transcender o estado, inibir, transcender o estado. Claro que mais à frente a gente vai abrir o jogo, o que é bem Niroda, né? Nós estamos só trazendo para vocês. Então tu percebe para compreender o que é isso. Então nós começamos agora, nesse exato momento, a entender que nós estamos divagando dentro de Chitá. A consciência. O que é a consciência? Quando você olha para está agora assistindo esse vídeo, está me olhando, está me vendo, a tua consciência está atuando, né? Você está consciente do que está acontecendo. Você sente que está presente nisso, né? Você não é sente, você percebe-se presente nisso tudo, porque essa é a tua consciência. Essa consciência, ela estaria divagando dentro de Chitá. Uma hora ela vai para a memória, outra hora ela vai para a fantasia, outra hora ela vai para a imaginação, outra hora ela vai para o conhecimento correto, outra hora ela está em conhecimento incorreto, e ela está a 1000. Ela está perdida nesse campo. Chitá, né, ela está perdida em tudo isso. Ela está atormentada e ela não consegue parar, ela não tem domínio sobre esse corpo. Ela não tem domínio sobre isso. E ela se assimila a Chitá, que ela passa a querer ser Chitá, né? Tem uma lei
né, da natureza, que quando a consciência está em contato com esse objeto eu quero dizer, não objeto, esse nosso corpo, passa a ter uma sensação de eu sou. Ele passa a ter uma sensação de eu sou. Então, muitas vezes nós estamos achando que somos esse corpo de carne, nós estamos achando que somos as nossas emoções e vivemos, nós estamos achando que somos as nossas memórias, mas tudo é apenas imagens, tudo é apenas registros. Nós não somos isso, nós somos maiores que isso. Nós somos o espectador que está atrás acompanhando tudo isso. Nós somos o espectador, nós não somos isso. Ok? Então o que acontece aqui? Nós precisamos agora fazer a reversão. Nós precisamos reverter o processo. Nós precisamos, com discernimento amplo, com consciência ligada, né, com uma consciência vívida, não com uma consciência sem entender o que está fazendo, mas a consciência alicerciada com a vontade, retroceder e sair da onde está. Sair desse embaralhamento, dessa confusão, desse entorpecimento e vir para a sua forma real, a autorrealização. Tá? Então, aonde que as impressões ficam registradas, meu Deus do céu? No corpo causal. As impressões estão registradas no corpo causal. E é o perceptível, eu não preciso nem aqui dizer, não preciso falar nem sobre esses campos, que toda aquela pessoa, eu fiz uma viagem astral, né? Eu fiz uma regressão. Na verdade, você acessou o seu corpo causal. O corpo causal é onde está guardado todas as impressões do que essa consciência, do que o eu viveu. Quando eu digo eu, não esse eu, porque esse eu aqui é efêmero, é momentâneo. Mas o eu eterno viveu. E que agora nós começamos a parar para entender também o que muitas pessoas falam como karma. O karma daquele cara é carregado, o karma dele. Que essas impressões, elas brotam como sementes. Elas encontrando, nós vamos ver mais à frente isso, mas eu vou falar bem grosso modo para não deixar no ar, que elas amadurecem no momento que tem campos suficientes para amadurecerem, elas amadurecem e dão vida. Aí elas podem ser dolorosas e não dolorosas. E aí nós estamos detidos, nós estamos presos dentro deste campo da roda de Sansara, a roda dos nascimentos, né? Na roda de Sansara. Nós estamos presos nessa roda. Entramos, saindo, entrando, saindo, entrando e saindo, até a ocorrer o despertamento, a florescer espiritual. Aí nós vamos compreender que nós não somos isso, que tudo isso é apenas imagens, que tudo isso é apenas movimentos, que nada disso seria, por assim dizer, real. Aí eu vou querer saber quem é que está vendo. Aí eu quero ver, peraí, mas se isso não é real, aonde está a realidade? Quero saber quem é que está vendo tudo isso. Quero me conhecer. Aí você vai se buscar. Só que claro que tem vários estanques aqui, né? E eu não estou dizendo para você de uma forma que você está acessando, né, o teu corpo causal, porque tu não te lembra das memórias do passado, tal. Não é bem assim, né, gente? Não é bem assim que isso funciona, algo... Mas eu quero dizer para você que quando está na posição de impressão, está armazenado ali. Mas é muito mais fácil nós vermos impressões recentemente feitas nesse corpo do que as impressões muito mais antigas, né? Elas estão muito mais lá no fundo, elas estão muito, né, muito lá mais no fundo do baú, bem guardada. A gente abre o baú, as primeiras que vão estar ali, as primeiras fotos, né, que estão ali, as fotos mais novas, as fotos mais velhas estão lá para baixo, né? Elas não estão bem guardadas. Então é muito interessante ver
que a memória nada mais é que um contato subjetivo com esse departamento, esse corpo. Eu não queria usar a palavra corpo agora porque eu queria trabalhar elas, né? Mas eu vou ter que deixar um gancho para trabalhar no próximo encontro. Então começamos agora começa a se diluir muita coisa para ti. Agora eu acredito que muitas pessoas, me perdoe falar isso, muitos estudantes de yoga começaram a clarear para eles muitas coisas. Mas desde que eles se permitiram assistir os vídeos, para eles clarearam muita coisa. E quando vão assistir, vai clarear. Vai clarear muita coisa. Agora você vai começar a entender Chitta. Chitta faz a ligação do quaternário. Isso aqui era para o próximo encontro. Chitta faz essa ligação dos 4 corpos com a tríade superior, com a nossa tríade superior. Chitta faz a conexão do corpo físico, fazendo a conexão do nosso corpo astral e fazendo a conexão do nosso corpo causal. Claro que está conectado até em Atman tem Chitta, mas só para você poder entender dentro do quaternário a ação dela. Aí você vai dizer, mas você falou quaternário, você citou 3 exemplos. Aqui nós temos o duplo, né? Nós temos o duplo. Aí nós vamos fazer os exercícios de pranayama, né? Os exercícios de pranayama, respirações para, através do comando das energias pramânicas do corpo, fazer o domínio do corpo, posteriormente o domínio das emoções, posteriormente o domínio desse corpo causal, né, a parte espiritualizada da gente, essa parte mais espiritual, para depois transcender. Então nós começamos a ver que esses corpos estão em estado de tremenda agitação. Tanto eles estimulam a Chitta, a Tamil, quanto também Chitta é estimulada por tudo que é externo. Então assim nós estamos fugindo da dor, buscando prazer, o astral a milhão, sem domínio, desenfreado, nos alimentando de várias coisas. Nós estamos, eu já estou falando coisas do próximo encontro, mas acho que é bom deixar esse gancho para te alimentar, para tu querer vir no próximo encontro. E também nós estamos com os nossos olhos, né, os nossos olhos físicos fantasiando, e corre para a fantasia, e pega aquelas informações, fantasia vai ser gostoso, e nós não estamos numa realidade, né, a realidade suprema das coisas nós não temos. E lá no fundo das nossas impressões, lá no fundo de nossas memórias, está armazenado, está enraizado, está guardado coisas inverdadeiras. E nós estamos vivendo essas inverdades. Nós estamos vivendo neste mundo de fantasia. Nós estamos vivendo neste mundo que nós criamos. E cada um de nós é um mundo. Cada um de nós é uma consciência. Cada um de nós é um mundo diferente. Por isso é que as minhas ideias não fecham com a tua. Por isso que eu tenho minhas próprias ideias. Por isso que a minha visão de mundo é diferente da tua. Por isso que o meu santo não bate com o teu, que os caras falam, né? Por isso que nós nos encontramos por afinidades, aquele cara gosta das mesmas coisas que eu, aquele cara tem o mesmo conhecimento que eu, tem pessoas que parece que tem mais cultura do que eu, tem pessoas que não têm a mesma cultura que eu, tem pessoas que sabem isso, tem pessoas que sabem aquilo, tem pessoas que gostam disso, tem pessoas que não gostam disso, tem pessoas que vão por esse lado, tem pessoas que não vão. Aí lá no fundo você vê que todas as impressões guardadas e armazenadas, impressões recebidas, né, impressões, pré-conceitos, né, os pré-conceitos, pré-concebidos, as pré-alicerces de conceitos guardados nesse campo de impressões, tudo isso define esse eu. Mas esse eu agora você está vendo que não é um eu verdadeiro. Esse eu não é o eu superior. O eu superior está só assistindo a tudo isso. O eu superior, ele está atrás de tudo isso, ele está apenas assistindo. Ele dá vida
Ele alimenta, ele dá vida, ele faz existir essa caixa, né? Essa caixa, mas ele não é essa caixa. Ele não é. Só que num detalhe, nós temos que, através da experienciação, perceber que nós não somos isso e a vontade de querer fazer nós voltar para casa, voltar para essa posição. Por trás de tudo isso está o Purusha, refém, aprisionado, e as coisas acontecendo de uma forma doida. Tu percebe que, acho que eu já te falei isso aqui nesses vídeos, não me lembro qual deles, que quando nós provamos uma vez um alimento, nós já pré-julgamos que não presta aquele alimento, e depois lá na frente, outro dia a gente prova e vê que o alimento é bom. É nessas situações, nessas enrascadas que nós estamos metidos. Então veja bem, memória é não permitir a fuga de objeto experimentado. Só que esse objeto experimentado, ele é só quando está em Chitta. Quando eu puxei para o meu campo de Chitta. Se está dentro de mim, grosso modo falando, eu ainda não o puxei para o campo de Chitta, ele é apenas uma impressão. É um registro, mas não é Smriti, não é memória. Memória é só quando eu puxo e prendo. Lembro, quando eu lembro, boa ideia. Eu estou lembrando que, eu me lembrei que eu tenho que apertar aquele botão lá na minha máquina do meu trabalho, ou aquele botão do interfone, eu me lembrei e tal. Aí tu vai entender. Puxa vida, essa é a memória. Quando eu vivi, puxei, fiz nascer a imagem mental dentro do campo de Chitta sobre isso, desse objeto experimentado. Uma outra coisa que as pessoas vão montar, mas então por que eu preciso da memória, né? Porque, gente, todas as experiências de uma vida se armazenam dessa forma. Tu imagina se não tivéssemos a memória. Todos os dias de tua vida tu ia acordar sem saber como fazer o café. Moloide, burro, como é que tomou café? Eu não me lembro porque eu não tenho isso. Cara, para poder guardar as experiências, para as experiências não precisarem ser repetidas. É muito fácil de ver. A pessoa, todos os dias nós teremos que aprender como comer, como falar, como ouvir. Todos os dias nós temos que acordar e aprender a fazer coisas que nós já aprendemos no dia anterior. Né? Aí você para analisar essas pessoas, né, que tem que dá um choque muito emocional, dá um deslocamento muito grande, né, no duplo, as energias pramânicas ficam toda doida, né, toda louca dentro do corpo da pessoa, e a pessoa tem aqueles lapsos de perda de memória, né? Nossa, eu não consigo. Percebe que para elas é difícil, tem que reaprender tudo de novo. É por isso que é necessário termos a memória, para não precisarmos estarmos aprendendo as coisas de novo. Olha o que eu botei aqui, ó, eu vou ler para vocês, mas eu tenho aqui, ó. Chitta está em contato com o corpo duplo, né, astral, causal, nas suas camadas inferiores, gerando impressões no causal que podem ser acessadas em memória, que gera as modificações de Chitta, criando uma semente. Tá? Olha que interessante. As modificações ocorrem pela manifestação dos veículos associados em Chitta. Eu vou deixar no ar isso aqui, o bom entendedor vai entender, porque isso aqui vai ser o gancho já para o próximo encontro, né? As modificações ocorrem pela manifestação dos veículos. O que é a manifestação dos veículos? Chitta, os veículos têm de existir, tem que estar trabalhando para Chitta existir. Senão não tem modificação de Chitta. Né? As modificações ocorrem pela manifestação dos veículos associados em Chitta. Tá? Mas tudo bem, gente. Então, olha, pense nisso. Aí você vai pensar assim, a pessoa que não tem memória. Por que nós temos que ter memória? Para poder lembrar das coisas que fizemos, para não precisar estar repetindo as coisas. Aí você vê muitas vezes que você corta o pão, não é sempre do mesmo jeito. Um exemplo de pão aqui, você corta o pão sempre daquele jeito e vem outro e diz, mas corta assim. Não, eu sempre corto assim porque você segue a sua memória. Tenta começar a pensar sobre essas questões de memória física, a importância de nós termos a memória, importante estar guardado, aonde que é guardado, por que é guardado. Aí você vai começar a entender, tá, gente? Nós estamos fechando esse assunto, então, das modificações, mas não paramos por aí. O fechamento geral vai ser no próximo encontro, no qual nós vamos começar a tentar viver uma Chitta, tentar criar uma Chitta, explicar essas conexões para você, destrinchá-las, essas conexões, e começar a dizer para vocês o que
que é o yoga, né? O que é o estado de Nirodha, o que nós temos que fazer, qual vai ser a tarefa. Aí depois, né, nós vamos usar aí 5 sutras para trabalhar isso, as formas, 3 formas, tá? Eu vou adiantar já para você, para deixar você com água na boca para o próximo encontro. 3 formas, tá? 3 formas nós vamos ter que fazer. Uma delas é pela prática, aí nós vamos para Ashtanga Yoga, aí nós vamos praticar o Yoga de Patanjali, né? Depois o desapego. O desapego, gente, é desapegar-se emocionalmente das coisas. Esse desapego é um outro passo também da Ashtanga Yoga, né? É um outro passo da Ashtanga Yoga, aonde nós vamos ter que colocar, como é que é a palavra aqui? Deixa eu ver se não vai dar tempo para poder pegar a palavra, que o vídeo está encerrando. Mas nós vamos estar colocando autoconhecimento para ocorrer o desapego e depois a entrega a Ishvara, a Pranidhana, a entrega a Deus. Aí fecha os 3 pilares que vão nos trazer a liberdade de tudo isso, tá? Os 3 pilares, que é a base aí da yoga, né? A prática da yoga, que as pessoas estão bem a fim de já chegar e já sair fazendo os exercícios e tudo mais, as práticas, as posições e tudo mais. Gente, não cabe mais, desculpa se eu não consegui tratar todo o tema, vai acabar ali, temos 15 segundos. Obrigado você que acompanhou. Meu WhatsApp está ali, contate-me. Eu criei um Twitter, né? É Estudo Yoga Sutras. Procura lá no Twitter também e segue a gente. Namastê.